Vem comigo, galera, para a nossa aula de operações de números racionais. E as operações que nós vamos trabalhar hoje são potenciação e radiciação. Beleza? Lembrando que aquelas propriedades que nós utilizamos lá nos números inteiros, nós vamos usar aqui com os números racionais. Tá bom? Então vamos para as nossas operações aí. Vamos falar primeiro de potência, tá? A potência de números racionais é a mesma coisa dos números inteiros. Aquela definição que a gente trouxe para vocês é a mesma, tá? A gente viu lá no primeiro semestre, lá no início do ano. Eu tenho um número A elevado a uma potência N. Ou seja, eu estou pegando minha base A e multiplicando por ela quantas vezes, ou N vezes, o expoente determinar. A é base, N expoente, a minha potência é A elevado na N. Então, eu estou pegando uma base elevado a uma potência N. Como que a gente resolve? Eu vou multiplicar a base por ela mesma. Quantas vezes, N vezes, quantas vezes o meu expoente determinar. Tá certo? Isso a gente viu de boas. Professor, e como que a gente faz, então, a potência de uma fração? Não tem segredo. Tá? Eu tenho lá A sobre B, lembrando que B não pode ser zero, não existe divisão por zero, o denominador não pode ser zero. Então, A divididos A sobre B, a fração AB, elevado na N. Então, eu vou pegar lá quantas vezes essa fração está mandando e vou multiplicar por ela mesma quantas vezes o expoente mandar, tá certo? E aí, multiplicação de fração, de cima vezes o de cima, de baixo vezes o de baixo, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador, como nós já vimos isso aí. Beleza, pessoas? Bom, observe que a gente pode escrever, quando nós temos uma potência de fração, eu vou escrever A, tirando dos parênteses, A elevado na N e B também elevado na N. Isso eu posso fazer sem problema nenhum. Posso pegar o meu numerador e elevar ele de acordo com o meu expoente e o meu denominador também elevar de acordo com o meu expoente. Tá certo? Vamos pegar aqui um exemplo para a gente praticar isso aí. Bom, vamos pegar lá, letra A, 3 quartos elevado ao quadrado. Observe que o meu expoente ele é 2. Então, eu vou pegar o meu numerador e vou elevar ao quadrado. E vou pegar o meu denominador e também vou elevar ao quadrado. 3 ao quadrado fica 9 e 4 ao quadrado fica 16. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. Basta fazer elevar o numerador ao expoente e o denominador também ao expoente. Beleza, pessoas? Outro exemplo. Vou pegar 2 quintos elevado na quarta potência, certo? Então, eu vou pegar lá 2 elevado na quarta e vou pegar 5 elevado na quarta. Numerador elevado ao meu expoente e o meu denominador elevado ao expoente. 2 elevado na quarta potência, 16. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E 5 elevado na quarta potência, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 16, 625 avos. Essa é a nossa resposta aí. Beleza? Professor, posso fazer direto sem passar pela essa etapa do meio? Tranquilamente, sem problema nenhum. 1 terço elevado na quinta potência. Vou levar 1 à quinta potência e vou elevar o 3 à quinta potência. Numerador e denominador ao mesmo expoente. 1 na quinta é 1 e 3 na quinta é 243. Tranquilo, senhores? De boas? Fácil? Vamos continuar aí. Continuando a nossa aula aí. Bom, ainda falando das nossas potências, e aí a gente tem um caso que eu comentei isso com vocês, que são os negativos, tá certo? E aqui a gente vai ver a aplicação desse cara, vamos usar muito esse cara aqui, mas isso eu já falei para vocês em uma determinada aula. Olha só, como é que eu vou fazer quando eu tenho um expoente negativo? Galera, quando eu tenho um expoente negativo, o meu primeiro trabalho é retirar esse sinal de menos, tá? E esse sinal de menos, ele está falando apenas uma coisa para a gente. O que, que ele está falando? Inverte a base. Ou seja, eu vou pegar o meu numerador e vou mandar ele para o denominador. E vou pegar o meu denominador e vou mandar ele para o numerador. Inverter a base. Esse vermelho vai para baixo e esse amarelo vai para cima. Olha aqui como é que fica.
vermelho ficou embaixo e amarelo ficou para cima. Eu inverti. E quando você faz esse processo de inverter a fração, inverter aqui, eu já retiro. Por quê? Porque eu já estou operando o sinal negativo. Então, eu já retiro o sinal de menos. Beleza? E aí fica só elevado na n. Essa potência elevado na n vai ficar b na n e a na n, como a gente viu no slide anterior. Então, quando eu falo lá de expoente negativo, eu vou inverter numerador com denominador, repetir o expoente sem o sinal negativo e resolver a potência normalmente, como vocês já aprenderam. Tá certo? Então, isso é expoente negativo. Não tem segredo. É só lembrar de inverter a base. O que está em cima vai para baixo e o que está embaixo vai para cima. Repete o expoente e depois opera ele normalmente. Beleza, pessoas? Bom, vamos pegar aqui um segundo exemplo da nossa potência, tá? Agora falando dos números negativos. Eu tenho lá 3/4 elevado na menos 2. A primeira coisa que eu tenho que fazer, isso é primeiro, vocês não podem esquecer disso. Eu vou inverter a base, 3 vai para baixo, 4 vai para cima, 4/3. Tirei o sinal negativo, porque eu já fiz isso, então não posso voltar a ficar com menos aqui. Bom, agora vou fazer a operação normalmente, 4 ao quadrado e 3 ao quadrado, que é 9/16. Primeiro você inverte, depois você faz a potência normalmente. Um outro exemplo, letra B, 7/10 elevado na menos 3. A primeira coisa é inverter a base, 7 vai para baixo, 10 vai para cima. Como que ficou? 10/7 elevado ao cubo. Não volto com sinal, eu retiro o sinal. Bom, vou fazer 10 ao cubo, que é 1000, e 7 ao cubo, que é 343. Beleza, senhores? E o último exemplo, vou fazer 1/5 elevado na menos 4. Inverte a base, 1 vai para baixo, 5 vai para cima. E vou fazer 5 elevado na quarta potência, que é 625. Tranquilo? De boas aí? Bom, vamos para o próximo. Um outro exemplo para a gente agora, tá? Lembrando de propriedades que a gente já viu. Todo número elevado a zero, toda base elevado a zero, uma base diferente de zero, elevado ao expoente zero, o resultado sempre é 1. Já sabemos disso tranquilamente. Certo? Toda base elevada ao expoente zero, a base diferente de zero, elevado ao expoente zero, o resultado a 1 não precisa nem fazer, não tem nem coré, não tem nem conversa. Todo número diferente de zero, elevado a zero, o resultado vai dar 1. Ok, senhores? Vamos para o próximo. Falar de propriedades aí. As propriedades, as mesmas que a gente viu nos números inteiros. Aqui eu tenho bases iguais, multiplicação de bases iguais. Quando eu tenho multiplicação de bases iguais, repete a base e vou somar os expoentes. M mais N são expoentes. Quando eu tenho lá, por exemplo, 5 ao cubo vezes 5 ao quadrado. Bases iguais, base é 5, vou repetir a base e somar os expoentes, 3 mais 2, que dá 5. 5 na quinta potência. Aqui eu tenho uma divisão de fração. A elevado na m divididos por a sobre n. Então, toda fração é uma divisão, toda divisão é uma fração. Na divisão de mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. Na multiplicação, repete e soma os expoentes. Na divisão, repete e subtrai os expoentes. Por exemplo, 3 na sexta divididos por 3 na quarta. Repete a base e subtrai os expoentes. 6 menos 4, 3 ao quadrado. Ainda falando de propriedades, potência de potência. Quando eu tenho de potência, eu vou repetir a base e multiplicar os expoentes. Eu tenho parênteses. Lembra, eu só posso ter potência de potência quando eu tenho parênteses, tá? Então, é A elevado na M elevado na N com parênteses. Eu tiro os parênteses e multiplico os expoentes. Lembrando, senhores, aqui um exemplo, 2 ao cubo elevado na quarta, tem parênteses. Então, vai ficar 2 vezes 3 na quarta, que é 2 na 12. Lembrando que potência de potência é diferente disso aqui, ó. Quando eu não tenho parênteses, eu vou resolver regra de potência.
Primeiro eu vou resolver potência, então eu vou resolver essa potência, m elevado na n, para depois fazer o a elevado no resultado disso aqui. Isso aqui é potência de potência e isso aqui não é potência de potência. Beleza? Ainda falando das propriedades, quando eu tenho os meus expoentes iguais, as bases são diferentes, mas os meus expoentes eles são iguais. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar parênteses, certo? Multiplicar as bases que são diferentes e colocar o meu expoente, que eles são iguais, colocar ele apenas fora dos parênteses elevado ali, certo? 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Pô, o que eu tenho aí? Bases diferentes. Os expoentes são iguais? Tiro o expoente, coloco ele para fora dos parênteses. Dentro dos parênteses fica quem? 2 vezes 3. Multiplico os meus carinhas lá. 2 vezes 3 fica 5 ao quadrado. E aí a gente prova, né? 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, 4 vezes 9 é 36 e 6 ao quadrado é 36. De boas? Pro próximo. Ainda falando de propriedades, senhores. Eu tenho aqui a elevado na n divididos por b elevado na n. Mesma coisa da propriedade 4, tá? Agora é uma divisão. Bases diferentes, mas os expoentes são iguais. Então eu posso colocar todo mundo dentro dos parênteses, tirar esses expoentes são iguais e colocar ele uma única vez fora dos parênteses. Isso eu estou indicando que tem expoente para os dois. Na real, isso é que a gente viu no início da aula, né? Tá certo? 2 ao quadrado divididos por 3 ao quadrado. Como os expoentes são iguais, fecho parênteses e coloco minha potência, o 2, para fora ali. Beleza, senhores? Observações, tá? Quando eu tenho a elevado na zero, o resultado sempre vai ser 1. Todo número elevado a zero dá 1. Como eu falei, tem que ser o a diferente de zero. Quando eu tenho uma base elevado no expoente negativo, inverte a base. É a sobre 1, então fica 1 sobre a elevado na n. De novo, para a diferente de zero. A não pode ser zero. Certo? Por exemplo, aqui, 7 elevado na menos 2. Quem está debaixo do 7? Não se esqueça, eu vou escrever esse número inteiro em forma de fração. É 7 sobre 1, inverto a base. 1 sobre 7 elevado ao quadrado. Poderia colocar dentro do parênteses e colocar o 2 aqui? Sim, poderia. Mas o 1 ao quadrado não faz diferença, porque 1 vezes 1 dá 1. Certo? Então fica 1 sobre 7 elevado ao quadrado. Ok, senhores? Bom, falando de radiciação de números racionais, falando da raiz, tá certo? Nós vamos seguir as mesmas propriedades, os mesmos conceitos da potenciação e dos números inteiros. Não vai mudar nada para a gente, tá bom? Eu vou ter lá uma fração com b diferente de zero, meu denominador diferente de zero, e a raiz escrita dessa maneira, tá? O que a gente viu de potência? Que a gente pode colocar a potência para o numerador e a potência para o denominador. Em caso de raiz, é a mesma coisa. Eu tenho uma raiz quadrada de n é qualquer número, né? 2, 3, 4. Uma raiz de algum número de a sobre b. Então, eu posso fazer raiz de algum número de a sobre raiz de algum número de b. Posso colocar a raiz para o numerador e posso colocar a raiz para o denominador, aplicar a raiz para o numerador e denominador. Professor, não entendi, pode desenhar? Claro! Vou desenhar para vocês. Raiz quadrada de 25/36. É uma raiz e dentro dessa raiz tem uma fração. Como que a gente faz? Vou colocar a raiz para o numerador e vou colocar a raiz para o denominador. Raiz quadrada de 25/5 e raiz quadrada de 36/6. Olha lá como é que fica. 5/6 é a nossa resposta. Certo? Raiz cúbica de 8/27. Raiz cúbica para o numerador, 8, e raiz cúbica para o denominador, 27. A raiz cúbica de 8 é qual número multiplicado por ele mesmo? Quantas vezes, senhores? 3 vezes, né? Qual número multiplicado por ele mesmo 3 vezes que dá 8? É 2. Qual número multiplicado por ele mesmo 3 vezes que dá 27? 3. Certo? Então, a raiz cúbica de 8 é 2 e a raiz cúbica de 27 é 3. 2/3 é a nossa resposta. Vamos pensar num exercício aí, um outro exemplo.
Suponha um terreno quadrado cuja área é 72,25 metros quadrados. Calcule o valor que mede cada lado do terreno em metro. Bom, vamos pensar aí como é que a gente vai resolver isso aí. O número é positivo, tá? Ao ser elevado ao quadrado, resulta em 72,25, operação inversa. Eu tenho a área, que é o total, ou seja, a área de um terreno quadrado. Área, como é que a gente calcula a área? Um lado vezes o outro lado. Como é um quadrado, dois lados iguais. Então, eu multipliquei dois lados iguais e encontrei 72,25 metros quadrados. Então, eu quero um número, ele chamou de x, um número que ao quadrado vai dar 72,25, certo? Então, na real, eu quero determinar qual que é a raiz quadrada de 72,25 metros. Bom, eu já sei que esse número x, esse lado que multiplicado por ele mesmo vai dar 72,25, ele vai ser maior que 8, por quê, professor? Porque 8 ao quadrado é 64, 72 é maior que 64. E vai ser menor que 9, porque 9 ao quadrado é 81. Então, o número que eu quero está entre 8 e está entre 9. Entre 8 e 9. Está entre esses valores aí. Como é números, a gente está estudando números racionais, vai ser um número decimal, tá certo? Nós poderíamos aqui pegar lá, fazer 8,1 vezes 8,1, 8,2 vezes 8,2, e por tentativa nós iríamos descobrir que esse número é 8,5. 8,5 vezes 8,5 é 72,25. Ou seja, a raiz quadrada de 72,25 é 8,5 metros quadrados. Qual que é o lado desse terreno? 8,5 metros quadrados. Ok, senhores? Essa foi a nossa aula de números racionais, potência e raiz. Qualquer dúvida, volte na aula, assista novamente e, persistindo a dúvida, manda as dúvidas lá para a gente trabalhar elas, tá bom? Um grande abraço, beijo, vamos para a aula de exercício de potência e raiz de números racionais. Até mais!